Às 8h40, Fernando Schiller chegando aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes para falar sobre o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele foi chamado para falar à Comissão de Educação do Senado, quinta-feira agora desta semana, depois que vazou um áudio do ministro dizendo isso aqui, ó. A minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com o Arilton e tudo com o Gilmar. Atender todos os que são amigos do pastor Gilmar, foi esse o áudio vazado de uma conversa do ministro, e houve, logo na sequência, é claro, um grande burburinho no mundo político, talvez com pessoas apostando na queda do ministro, que continua firme e forte no cargo por enquanto. Fernando Schiller, bom dia. Qual que é a sua visão como cientista político desse episódio que envolve o ministro da Educação, Milton Ribeiro? Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Cláudio, Pedro, nossos ouvintes? Olha, é uma sangria aberta, né? Não tem, na minha visão, conversando com muita gente, analisando esse caso ao longo do fim de semana, não tem a menor condição do ministro Milton Ribeiro continuar no cargo. Né? Quem conhece um pouco Brasília, depois queria ouvir o Cláudio sobre isso, quer dizer, é uma ferida aberta, quer dizer, você tem a audiência agora, ele é convidado no Senado, e você vai ter o clima de CPI no Senado. Né? Então, isso na quinta-feira. Vamos lá, nós estamos na segunda de manhã. Tem segunda até quinta-feira para ter um desgaste enorme. Toda a oposição, quer dizer, está assanhada com isso. Nós estamos no período pré-eleitoral. Então vai ter todos os pedidos de informação sobre como é que tramitaram os projetos dentro do MEC, dentro do FNDE. Vamos lembrar para o nosso ouvinte, o FNDE é um fundo cobiçado pelo mundo político. Por quê? Porque ele tem os famosos convênios, né, que são verbas de transferência voluntária, ou seja, ele financia a construção de escolas, reforma de escolas, compra de equipamentos, enfim, tudo que diz respeito a financiamento de educação, numa rubrica que são de convênios livres com prefeituras. Né? Então tem um procedimento para apresentar projetos, né, inclusive um procedimento digital, quem conhece a área pública sabe como é que funcionam essas coisas, então tem que ter um projeto, tem que ter toda a documentação, tem que ter base técnica, etc. Aí entra numa fila lá no FNDE, né? Aquilo é analisado, demora muito tempo para um projeto ser analisado, até ser aprovado, depois o dinheiro empenhado, depois liberado, quer dizer, isso é um processo de quase uma gestão inteira, muitas vezes. Né? Se for bem feito, se tiver uma consultoria técnica bem feita, etc. Agora, quando você tem, aí abre o espaço para quê? Para o lobby político. Né? Então, quando você tem, por exemplo, esses dois pastores, o Gilmar dos Santos e o Arilton Moura, né, eles operavam informalmente para acelerar a tramitação dos projetos. Então, é aquele que tem acesso ao ministro, ao chefe de gabinete do ministro, ao presidente do FNDE, quer dizer, cria os eventos em Brasília, cria situações políticas, leva os pastores para conversar com o ministro. Então, quem conhece Brasília, essa vida... você tem um limite muito estreito entre o que é legal e o que não é legal, e o que é ético e o que não é ético. Né? Por exemplo, fazer pressão em Brasília, defender projetos, apresentar prefeitos para o ministro, recomendar, sugerir, nada disso é crime e não necessariamente é antiético, porque, enfim, a política é feita na base de pressões, de lobbies, e isso faz parte do mundo da política, né? Agora, quando você começa a atravessar uma fronteira, né? Quando você tem, por exemplo, distribuição de bíblias em municípios, isso está comprovado, tem imagens, né? Onde aparece a imagem do ministro, a imagem do pastor Gilmar Moura, que é uma figura importante no mundo evangélico brasileiro, né? E aqui, vamos ressaltar, ninguém está criticando igrejas, porque você tem dezenas ou centenas de igrejas, quer dizer, então você não pode responsabilizar as igrejas por esse comportamento, mas é um fato, né? Então, assim, eu diria, é um desgaste que, na minha visão, você não tem como estancar isso. Você vai ter, além dessa audiência no Senado, tem um pedido de CPI que foi aberto, pelo deputado professor Israel, que é do PV, que é da Frente Parlamentar da Educação, já tem muita assinatura. Não sei se vinga, nós estamos no ano eleitoral, é difícil fazer funcionar uma CPI, quer dizer, isso, mas vamos lá, se tiver assinaturas suficientes, e nós já temos o precedente de ir ao Supremo, o Supremo mandar instalar,
vocês imaginem um inferno do governo. Foi um inferno astral do governo, aquela CPI do Covid, né, ano pré-eleitoral. O ano eleitoral seria um inferno completo. Né? Você tem investigação por parte da Polícia Federal. Né? Há um dado muito curioso nisso. Em agosto do ano passado, o próprio ministro Milton Ribeiro foi à Controladoria-Geral da União, o ministro Wagner Rosário, e pediu a abertura de uma investigação. E essa investigação correu durante meses. Agora, quando estourou esse escândalo, enfim, essas denúncias, a Controladoria-Geral da União entregou à Polícia Federal, entregou ao Ministério Público as conclusões da investigação. E as conclusões dizem o seguinte: não há envolvimento de agentes públicos, mas há atividades suspeitas nessa fronteira, aí, nesse limbo entre o que é ético, o que é legal, etc., por parte de lobistas, né, entre eles esses pastores. O mais curioso é que o ministro Milton Ribeiro, tendo tido conhecimento de que havia essa atividade de lobbies, de pressões, etc., de intermediação de recursos da FNDE, mesmo assim continuou dando espaço para essas pessoas. Foi em eventos no final do ano, recebeu no gabinete. Essa frase que a Thaís mostrou aí, na minha visão é a frase mais comprometedora, né? Ele pode alegar que foi uma brincadeira ali na reunião, dizendo, olha, os amigos, é muito comum em Brasília esse tipo de brincadeira, olha, aqui a gente faz tudo para os amigos de tal fulano, depois dá uma risada, diz que não é bem assim, que é tudo republicano, etc. Mas vamos lá, numa época de internet, não é? Numa época em que tudo é gravado, tudo vai a público, tem uma questão da liturgia do cargo, né? Da liturgia do cargo. Então, mesmo que o ministro não tenha tido a intenção de dizer realmente, né, que vai favorecer os amigos do pastor Gilmar, isso não pode ser dito, né? E ainda mais comprometeu o presidente da República, porque disse que foi uma orientação do presidente da República. Foi uma invenção dele dizer isso, foi apenas para fazer um agrado no pastor Gilmar. Por que ele tem que fazer um agrado no pastor Gilmar? Então, está tudo errado nesse processo. No mínimo, isso tudo é muito pouco republicano, né? E se o governo, na minha impressão, viu, Thaís, é que o governo já está atrasado. Já está atrasado. Quer dizer, o governo já deveria ter pedido para o ministro sair, porque isso é uma sangria que não vai parar, né? O ministro pode dizer que vai ser candidato, então vai ter a coincidência aí do prazo para desincompatibilização, para saída para ser candidato. O ministro pode dizer que vai sair para se defender. Muita gente lembra o caso do Argreaves. Então, tem muita saída para o governo nesse caso, né? Mas permanecer no governo, na minha visão, é uma sangria, tudo que a oposição quer. Porque, vamos lá, todo comício que o presidente Bolsonaro vem fazendo pelo interior do país, ele diz que há 3 anos não tem caso de corrupção no governo, né? Agora, vamos lá, se não é um caso de corrupção consolidado, investigado, cá entre nós, né? É um jogo, é um processo muito pouco. Tem toda a pinta de ser, né? Então, assim, a sangria do ministro, né, o transformou, na verdade, numa espécie, outra expressão muito utilizada aqui em Brasília, nos meios políticos, né, tornou o ministro Milton Ribeiro uma espécie de fio desencapado, né, para o governo, né. Para ele é sangria mesmo, né, como definiu o Schiller. E assim, chega um ponto em que, ainda que ele tenha sido prestigiado pelo presidente, etc., chega um ponto que ele próprio tem que concluir que, olha, eu virei um problema para o governo, então vou cair fora. Se ele quer ajudar o presidente, né, se quer poupar o presidente de desgaste, etc., ele tinha que sair, ainda que o presidente o tenha prestigiado. Schiller, eu me lembro, você já deve ter estudado esse caso, né, mas podemos tratar disso quando achar que for conveniente, mas isso me lembra muito o caso do deputado Alceni Guerra. Na época ele era ministro da Saúde do governo Collor, quando ele foi acusado injustamente, absolutamente injusta a acusação. Eu posso até contar os bastidores depois. Isso foi de uma escrotidão terrível, né, contra um sujeito que era muito decente, muito direito. Mas assim, chega um ponto que a questão não é mais essa, né? Ele passou foram 3 meses, né, mais ou menos, de sangria, né? E com isso arrastando o governo com ele, né? Até que ele próprio, apesar do presidente insistir que ele ficasse e tal, ele chegou ao presidente, eu virei um problema para o governo, eu tenho que sair mesmo, né? E eu tenho que sair até para resolver o meu problema familiar, que a mulher já tinha
já tinha vazado, aquelas coisas que acabam afetando a família gravemente, etc. Ele foi cruelmente atacado durante um período imenso, etc. Tanto quanto Alcine Guerra, eu tenho o ministro, eu não conheço de perto, mas assim, todas as informações que eu tenho do ministro Milton Ribeiro é de que é um homem decente, direito. Ele foi ordenado no presbítero de Santos há 40 anos. Ele é pastor presbiteriano, não é pastor dessas igrejas de ponta de rua, dessas igrejas evangélicas, muitas delas mercantilistas. Não, ele é um homem de sólida formação moral, sabe? É um homem comprometido com a educação, etc. É um ser decente. Mas, assim, tem que parecer, né? Não só ser decente, né? A história da mulher de César tem que parecer decente. E esse caso compromete muito isso, né? Ele pode ter tudo, não passar de discurso da oposição. Você vê que os personagens envolvidos que o atacam, que propõem, é tudo gente de oposição, né? Um dos principais agressores, digamos assim, do ministro da Educação é o coordenador da campanha do Lula, né? O Randolfo Dini. Ninguém lembra isso, né? Quando bota ele para falar contra o ministro, ninguém cita o fato de que ele, na verdade, é coordenador da campanha do Lula. Quer dizer, há um interesse eleitoral. O ministro tem que cair fora. Se o presidente, até em agradecimento a esse prestígio que tem recebido do presidente da República. Essa é a minha modesta contribuição nesse debate. Não, eu concordo totalmente. Quer dizer, não há nenhum indício nesse caso todo de que o ministro Milton Ribeiro tenha um envolvimento direto nisso. O que posso dizer é que ele foi, vamos usar uma expressão meio forte, que ele foi leniente, né? Que ele foi tolerante demais. Quer dizer, que existe esses sistemas. Quer dizer, eu sou muito crítico, cá entre nós, assim, quer dizer, esses sistemas de convênios abertos, né, o FNDE, quer dizer, por que ele atrai os políticos? Primeiro, porque tem muito dinheiro, né? Segundo, porque os critérios são abertos, né? O procedimento técnico não é muito claro, né? Na cultura, existe lá o Fundo Nacional de Cultura. Só que o Fundo Nacional de Cultura não tem esse lobby todo. Por quê? Porque existe uma comissão técnica, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, né? Os projetos são enviados para lá, os projetos são avaliados tecnicamente, você não tem esse sistema de pressões, por quê? Porque a decisão é essencialmente técnica, quer dizer, o Estado precisa se proteger disso, né? Agora, quando você tem um sistema onde o prefeito manda o projeto, aí pode tramitar, pode não tramitar, pode demorar 6 meses, ou pode demorar 1 ano, e uma ligação de um pastor que é amigo de gente do governo pode fazer acelerar, pode fazer o projeto passar na frente e tramitar mais rápido. Aí o pastor vai lá no prefeito e diz assim, mas faz uma contribuição para a minha igreja, me arruma aí 50 mil em bíblias, ou me dá uma barra de ouro aqui, porque daí eu posso comprar coisas importantes, etc. Essa questão da barra de ouro cá entre nós é uma denúncia de um prefeito, não tem nenhum documento sobre isso, né? Então eu concordo totalmente com o Cláudio. Agora, o problema é que até para a honorabilidade do ministro é o momento de sair, né? Porque se durar até quinta-feira, nós vamos ver mais um espetáculo com o Randolfo Rodrigues, todo o Omar Aziz, toda a mesma equipe lá da CPI, que é uma equipe que já está treinada no ano eleitoral, fazendo um grande espetáculo, obviamente com cobertura nacional, etc. Eu acho que o governo não precisa disso. Fernando Schiller, cientista político, colunista do jornal Gente da Rádio Bandeirantes, volta ao longo da semana para comentar os assuntos da política conosco aqui. Um abraço para você, Schiller. Boa semana, hein? Boa semana. Grande abraço.